Vamos para o primeiro vídeo do canal Diário de Nosso Amor. Esse primeiro vídeo eu vou focar na história de Nabote e Jezabel, porque foi um pedido da minha esposa amada, que está aqui do meu lado direito nesta foto. Tem uma menina muito linda ali, e ela pediu para que o primeiro vídeo fosse a respeito dessa história. Então, esse canal ele é voltado para, assim, não é especificamente para casais, é para todas as pessoas. Mas a gente, como é um casal, a gente decidiu fazer um canal para casais para, vamos dizer, trazer um pensamento, trazer uma reflexão para dentro da nossa casa, da minha casa, da casa de quem está aí me escutando. Então a história de Jezabel, ela, assim, simplificando a história, assim como todas as histórias da Bíblia contam, é sempre uma situação de estou vivendo minha vida, e durante o decorrer da minha vida vão surgindo obstáculos, vão aparecendo situações, vão aparecendo problemas, e a gente tem que transpor esses obstáculos, né? Esses obstáculos. E só que em algumas situações, as situações são tão difíceis que ficamos meio que achando que não existe uma saída para aquela situação. Porém, eu afirmo, para qualquer situação existe saída, inclusive para a morte, porque a ressurreição ela é verdadeira. A morte ela nunca vai prevalecer sobre a vida. A gente pode observar isso em Chernobyl, né? Todo aquele desastre nuclear, e está lá a vida, estão as árvores, as plantas, né? Sobreviveram a tudo aquilo. Então não tem como aniquilar a vida. A gente poderia passar um veneno num jardim de flores e todas elas morreriam. Só que no decorrer do tempo, com a chuva, com o sol, com a chuva, depois de um tempo você olharia aquele jardim e lá estaria a vida novamente. Talvez não aquelas flores, mas estaria a vida novamente. Então a vida ela não tem como interromper ela. Então, como a gente está falando aqui em casais, não tem como interromper um matrimônio. Por mais que pareça que as coisas chegaram num limite muito difícil, vamos dizer assim que para testemunho do universo, aquele matrimônio nunca será destruído. Por mais que as pessoas se separem, aquele matrimônio sempre vai ficar com memória para as gerações que virão posteriormente. Então, assim, visivelmente parece que alguma coisa foi destruída, mas ela não foi. Ela continua como uma memória para a eternidade, né? Então a história de Jezabel são 3 personagens principais. Tem um rei, tem a Jezabel e tem um homem que ele tem uma vinha, ele tem uma plantação, ele cultiva frutos. E o Nabote, toda a palavra na Bíblia, seja palavras próprias ou palavras comuns, tipo uma montanha, um mar, um rio, ou palavras próprias de nomes de pessoas, todas elas têm um significado. Então a gente tem que observar o leitor, que é você, não sou eu. Cada um vai ler e vai ter que trazer para si, para a sua vida. Vai ter que entender aonde que eu estou encaixado nessa história. Se o texto fala assim, um alto monte,
Alto monte, ele tem dois significados. Por quê? Porque no universo só tem dois espíritos, dois senhores. Tem o espírito do amor e da justiça e da verdade, e tem o espírito imundo, que é da mentira e da injustiça. Então, quando você lê Alto monte, você tem que entender aonde que eu me encontro ali, porque Alto monte, na figura do amor, ele representa o alto, a alta justiça, a verdade. Se você lê agora com o olhar do outro espírito, ele vai, claro, trazer a ideia de presunção, de falso poder. Você presume que você é um alto monte, mas você não é. Na verdade, você é um grande precipício. Então, essas considerações tem que levar para quem está lendo, e você, na hora que você está lendo, quando leio, eu olho e me posiciono aonde que eu estou nessa história. Eu sou um alto monte, porque eu sou dou um testemunho da verdade, do amor, ou sou um alto monte porque eu busco grandes coisas, minto, sou injusto com as pessoas, dou um péssimo testemunho, mas me glorio nisso. Quer dizer, o cara se acha grande coisa, mas não. Então, a palavra Nabote, esse nome, ele significa frutífero. Frutífero, frutos bons, frutos saudáveis. E que quem se alimentar desses frutos vai se beneficiar, vai viver, vai se alimentar de forma boa. Então Nabote, ele tinha uma vinha, e o rei daquele local, presunção, por isso que eu falo, rei tem dois significados. Pode ser rei de amor, que é aquela pessoa na figura de Jesus Cristo, que ele diz assim: eu vim para servir, não para ser servido. Este é o rei legítimo. E tem aquele rei que quer se sobrepor às outras pessoas, eu quero dominar. Esse é o rei falso, que está na outra figura do espírito imundo. Então, existia um rei naquele local que presumia que era rei, porque foi-lhe dado o título de rei. E este rei, ele estava de olho naquela vinha, naquela família. Já que a gente está falando em casais, já que a gente está falando em família, vamos abordar a sua vinha. Eu tenho a minha vinha, eu sou Nabote aqui na minha casa, minha esposa é o Nabote na minha casa, e a gente tem a nossa vinha. E vocês têm a vinha de vocês. E sempre vai ter assim alguém olhando com maus olhos para a sua vinha e buscando tomar posse da sua vinha. Então o rei, ele estava de olho na vinha do Nabote. Vamos considerar uma família que traz muitos frutos bons, porque é um belo testemunho para as gerações, uma família muito bem estruturada, que dá um bom testemunho do seu amor entre seu esposo e sua esposa e seus filhos. E isso não agrada esse espírito imundo. Ele agrada o espírito do amor, que é o espírito de Deus, nosso Pai. E ele desagrada, e como o espírito imundo diz uma palavra que ele veio para roubar, matar e destruir, é para isso que ele veio. Então o rei, esse falso rei, o chamado bem, o nome dele é Acabe. O que significa Acabe? Significa tempestade. Tempestade. O que é uma tempestade? A gente sabe o que é um dia de céu azul ensolarado,
os passarinhos cantando, aquela paz, aquela tranquilidade, aquela sensação de bem-estar, da luz. A luz traz um bem-estar, aquele céu azul maravilhoso. E uma tempestade. O que é tempestade? Agitação, angústia. Quem passa uma tempestade sabe, aquela barulheira lá fora, trovões, aquela chuva forte. Você só ouve esses sons, você não consegue ouvir sons dos passarinhos, porque eles se recolhem também numa tempestade. E na hora que aquela tempestade passa, você se sente assim, ainda bem que passou, agora voltamos à paz. Então a figura aqui do Acabe é essa, ele é aquele que veio para trazer angústia, a figura da tempestade. Então o Acabe, ele chega para o Nabote e diz: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Imagine, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Alguém bate na sua porta com péssimas intenções e fala: me dá a tua família para que me sirva de horta. Eu vou plantar nela, eu vou cultivar ela melhor que você. Não tem propósito, né? Então, dá-me tua vinha para que me sirva de horta, para que eu cultive nela. Quer dizer, você traz bons frutos, você faz da melhor forma, com muito amor, com muito cuidado, muito zelo pela sua família, e chega alguém e diz: dá-me tua vinha para que me sirva de horta, para que eu cultive nela, que os teus frutos não são bons, os meus vão ser bons. Quer dizer, o espírito imundo, os frutos dele vão ser bons, beleza. Essa é a ideia aqui. Tipo, chega o espírito imundo, bate na tua porta e fala que ele vai frutificar melhor do que você. Pois está para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Meu Deus do céu, olha. Ai, vamos lá. Dar-te-ei por ela outra melhor. Quer dizer, você tem tua família, que é teu bem mais precioso, teu valor imensurável, que você daria a vida por ela, você só se dedica a ela, e alguém diz: eu vou te dar outra melhor. Meu Deus do céu. Tá bom. Como se tivesse como substituir o maior valor por um maior valor ainda. Não tem como. O maior valor é o maior valor e sempre vai ser o maior valor. Então, ele faz essa proposta e por fim ali ele fala: dá-te dinheiro por ela, do que ela vale. Dinheiro aqui na Bíblia não significa realmente dinheiro. Dinheiro, ela traz a palavra para te dar uma ideia de, vamos dizer, de troca conforme o espírito que está em você. Essa sedução, essa oferta, ela sempre vai ser feita na sua vida. Eu te dou isso em troca daquilo, eu te dou algo num falso valor, mas que vamos dizer que o mundo considera como valor, em troca do valor legítimo, em troca do valor verdadeiro. E isso é uma mentira. Mas ele, como ele representa o espírito imundo, é o que ele vai oferecer. Porque o espírito imundo não tem nada além de oferecer, a não ser roubar, matar, destruir. Então ele faz essa proposta. O Nabote, como ele está muito bem estruturado, muito bem focado no seu propósito, no seu cultivo, na sua família, naquele lugar maravilhoso que se chama seu lar, ele responde para o rei: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Quer dizer, ele negou: guarda-me o Senhor de que eu dê
a herança de meus pais. Não, não aceito, porque a herança de amor, meus pais aqui significa que é a figura do maior poder e da maior autoridade, que se chama Deus, nosso Pai. E Ele deixou por herança para todos nós aquilo que é de mais precioso que um pai pode deixar para o seu filho, que é o amor, ou para a sua esposa, o amor, a fidelidade, a verdade, né, o bom caráter. E alguém chega, abre a mão disso, e o Nabote diz: não, pode ir, saia da minha porta, não entre nem pela porta da minha casa, só saia de perto da minha porta, não bata mais na minha porta, não volte mais, porque eu jamais vou abrir. Então o Acabe ficou desgostoso, não ficou, né, ficou revoltado com a resposta do Nabote. E ele, claro, ele vai agora buscar justificação às pretensões dele, tipo, eu estou com uma ideia perversa, mas eu preciso justificar essa ideia perversa, então eu vou buscar alguém, um conselho de alguém que confirme a minha perversidade para que eu me sinta justificado e não me sinta culpado pelo mal que estou fazendo. Então ele vai buscar alguém com um conselho, e essa pessoa vai autenticar a ideia dele. Então, você está numa ideia errada, você tem consciência que você está errado. Só que isso te traz um sentimento de culpa. Aí o que você vai fazer? Você vai buscar um segundo para você contar a história, para que ele fale: não, você não está errado. Não tem problema bater na porta de alguém e chegar e, cara, se você quer aquilo, você tem que lutar por aquilo, siga seu coração e não sei o que lá, é aqueles papos. Aí você, pronto, você é justificado e fica pensando em como você trouxe alívio ao seu sentimento de culpa, de que você realmente, nas suas pretensões, você não estava errado, porque tem um segundo que confirmou, e às vezes vai ter um terceiro, um quarto, vai ser uma roda de amigos, um bar, e vai contar histórias, e eles vão dar risada e falar: não, cara, você não tem nada errado não, se você quer aquele local, corra atrás. Só que aquele local é sagrado. E nunca toque no que é sagrado. E não deixe ninguém acreditar, fazer você acreditar que você tem o direito de tocar no que é sagrado. Não se deixe iludir, não se deixe dominar. Então ele vai buscar uma justificação, porque ele era o rei. Não é que ele não tem o direito de entrar numa casa e tomar posse da família do Nabote, do lar do Nabote. Aí a Jezabel, sua mulher: governa tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Quer dizer, alegre-se, você não fez nada errado. Fique tranquilo, corra atrás, faça o que for possível, mas corra atrás. E vá lá e tome a força. Você é o rei, você está sob domínio dessa presunção de que você tem o direito de tocar naquilo que é sagrado e destruir. E a Jezabel, ela tem um plano: fazei sentar de fronte
do Nabote, 2 homens malignos que testemunhem contra ele, para que o matem apedrejado, para que nos livremos dele e nos apossemos do seu bem mais precioso. Então a Jezabel, ela traz agora no coração deste rei já perturbado a confirmação de que vá e use dos seus instrumentos, use da sedução, use de um presente, use de palavras bonitas, use de mintas, faça-se parecer um anjo de luz, mas busque tocar naquilo que é sagrado e tome a força. Então, eles arranjam pessoas para mentir a respeito daquele homem que era tão zeloso e tão digno. E o povo, a comunidade, acredita naquelas pessoas falsas. Por isso que eu vou voltar a dizer que a justificação, ela vai ser levada e vai ser contada a história. Por isso que eu falei, pode ser numa roda de amigos, pode ser numa festa, pode ser num evento, pode ser num congresso. Tem milhares de pessoas e você lá em cima e contar isso e as pessoas concordarem com você e você fazer o mal. E elas trazem a ideia falsa deste homem e o povo, então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele. O que é defronte dele? Jesus Cristo, ele era a imagem do maior valor. Não tem maior valor que o amor. Então não tem nada que esteja à frente do amor, porque ele é o ápice, ou o mais alto que o amor. Então Jesus Cristo, quando chega um discípulo dele, eu não sei, eu agora não vou pegar esse texto e fala alguma coisa, e ele fala, vai de retro, Satanás. Quer dizer, não tem como se sobrepor ao amor. Não queira andar na minha frente e me direcionar. Não queira andar na minha frente e me dar o caminho, porque eu sou o caminho. Jesus Cristo fala assim, eu sou o caminho. Então não queira andar na minha frente, você tem que andar atrás, já que eu sou o maior valor, que é o amor. Não tem como o mal direcionar o caminho. Querer tomar a liderança, assim como o rei queria tomar a liderança